Fala pessoal, tamo nós na estrada novamente. Isso aí, André. E hoje, tem spoiler não? Sempre. Olha, hoje a gente vai visitar uma das maiores empresas do setor. Certamente vocês conhecem, nós não vamos dar assim de bandeja essa dica, mas eles faturam mais de 1 bi por ano. É uma empresa que existe já há 70 anos, exporta para mais de 30 países e tem hoje uma produção estimada em 17 milhões de peças por ano. É mole ou não? É coisa pra caramba. Vamos descobrir quem é, gente? Vamos embora. Então vamos lá. Já. Chegamos, pessoal, e olha aqui onde é que a gente está. Docol. O papo vai ser bom hoje, hein? Bora descobrir? Vamos lá. Vem com a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negociação, na nossa segunda temporada, Conexão Santa Catarina. E hoje a gente está aqui na Docol conversando com o Márcio Treuck. Nós vamos falar muito sobre os desafios aqui da Docol, mas antes, Vidal, mais uma vez. Mais uma vez, André. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui novamente na estrada. Márcio, estamos numa jornada aí de percorrer realmente as principais empresas aí de Santa Catarina. E estamos hoje mais uma vez na estrada em mais uma grande empresa catarinense. Márcio, obrigado por nos receber. Pessoal que está nos assistindo já segue a gente, ativa lá o sininho para saber quando tem novidade, né? E a gente sempre com conversas e conteúdos gratuitos aí para todo o time de compras. Márcio, seja obrigado muito bem-vindo. Aí, obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Como vocês já falaram, meu nome é Márcio Treuck. De formação, eu sou engenheiro mecânico, acho que ajuda um pouco a contextualizar os desafios. Hoje a gente, como gerente de suprimentos da área da Docol, né? Docol é um dos principais líderes de mercado do segmento de metais e louças sanitárias, né? Hoje ela tem uma operação aqui em Joinville, com 2 fábricas aqui, né? Uma do lado da outra, e mais uma operação em Poços de Caldas. E além disso, a gente tem um showroom em São Paulo, onde a gente expõe todos os nossos produtos lá, onde apresenta as principais tendências, tecnologias e design dos nossos produtos, né? Então lá é um showroom para apresentação de produtos mesmo. Isso, falando um pouco de Docol também, ela é líder do segmento aqui de metais sanitários, então acho que é uma tradição, uma empresa que está completando esse ano 70 anos, né? Então é muito tradicional, é muito tempo, história, é muita experiência acumulada, muita bagagem que é entregue ao mercado. Acho que produtos de altíssima qualidade, altíssima tecnologia, acho que isso é bem relevante para o nosso mercado e um orgulho, acho que para Joinville e para Santa Catarina também. Legal. Maravilha. Para quem está assistindo, né, é legal falar de uma marca que todo mundo conhece, né? Sim. Quem não conhece a Docol, né? Sim. E às vezes quem está assistindo também, os nossos colegas, né, de compras, não tem ideia dos desafios, né, que uma equipe de compras de uma empresa como a Docol tem. Conta para a gente, né, o Márcio, quais são os principais desafios que vocês têm hoje dentro da Docol? Acho que com um mercado como está muito volátil, assim, com vários conflitos, assim, de uma maneira geral, é você garantir que qual vai ser a tua previsibilidade de custo ao longo do tempo, né? Como que você vai acertar em tanto tempo o custo vai ser esse, quanto o preço vai ser esse, como que está a sua cadeia também de abastecimento, quais eventos que podem interferir de uma maneira geral o seu dia a dia da operação, que queira ou não, qualquer coisa afeta diretamente a performance do negócio na área de compras. Se você estava planejando ter um custo X, aí acontece um evento recente que a gente teve aí de conflitos, afeta o custo diretamente, ou tem umas novas tendências tecnológicas, como a gente vê, que afeta diretamente a tecnologia, tipo carros elétricos, ou quando a gente olha o mercado de data centers, ou o próprio mercado que está um pouco especulativo, te derruba qualquer estratégia que você desenhou num estalar de dedos, né? Então, se for falar hoje, o grande desafio é garantir a previsibilidade do que a gente vai adquirir para os nossos processos produtivos, né? Então, acho que esse é o grande desafio nosso nesse momento. Bacana. E para suportar esse desafio, com certeza, você precisa ter uma equipe muito bem estruturada, Sim, né? sim.
Como que hoje está estruturado o time de compras? Hoje o time ele é separado em, não vou falar em 3 divisões, mas em 3 grupos. Um específico é o time de desenvolvimento de fornecedores de materiais diretos, onde eles atuam na parte de desenvolvimento de dual sourcing, desenvolvimento de oportunidade de redução de custos e de entendimento das questões de qualidade e ajuda a entender quais novos parceiros ou novas tecnologias que a gente pode estar trabalhando nesse conceito. Temos o time de indiretos, onde ele trabalha em todas as questões específicas de materiais que não estão diretamente ligados à operação, né? Então você sabe que entra toda a parte de despesas com seguros, com a parte de alimentação, o transporte de funcionários, a parte de auxílio médico, então todas essas outras questões que participam do custo indireto. E tem o time de negociadores de materiais diretos. Esse é o time onde está trabalhando diretamente na negociação com os fornecedores que fornecem componentes e produtos. Obviamente, eles são par com o time de desenvolvimento, porque muito que eles precisam demanda do time de desenvolvimento. Preciso desenvolver um dual sourcing porque esse fornecedor atual está com um risco muito alto ou não está aderindo a uma condição que a gente precisa melhorar. Então, eles abrem uma oportunidade para desenvolver novos fornecedores, novas frentes nesse segmento. Né? Então, esse é um ponto que interessante que você trouxe, que eu queria explorar um pouco mais, essa questão do dual sourcing. Né? Eu entendi que tem um trigger, né? Tem um gatilho aí de um disparo. Olha, o risco está muito alto, que você acabou de falar, né? E vamos precisar desenvolver recomendo desenvolver mais um fornecedor para cá ou para lá. Como é que você monitora esse risco aqui internamente? Né? Ou que riscos que você monitora a ponto de disparar esse gatilho para o dual sourcing? Eu acho que tem, quando a gente para com negociação, você sempre trabalha com aqueles pilares tradicionais, que é custo, qualidade e serviço, né? Então, obviamente, a gente traz também um pilar de sustentabilidade. Mas quando você olha que um desses pilares eles estão definitivamente sendo afetados, comprometidos, você já começa a acender um alerta. Precisamos entender quais são os parceiros ou os concorrentes desse fornecedor que possam entrar suportando para ajudar na mitigação de risco, seja ele por custo, seja ele por serviço, ou seja por qualidade, porque esse time de desenvolvimento ele vai estar olhando esse tripé, né? Então, basicamente, ele entendendo isso, a gente vai buscar fontes que façam esse fornecimento. Então, sempre olhando isso. Então, se você tem negociações difíceis, que você não está conseguindo atingir o target ou o objetivo da companhia, você precisa de mais um cara. Estou tendo problemas qualidade constantes com esse fornecedor. Dispara mais um gatilho. E terceiro, estou tendo constantes desabastecimentos por esse cara. Dispara mais um gatilho. Então, você sempre olha esse tripé para garantir que você vai estar, de certa forma, mitigando, seja na qualidade, no custo, ou seja no abastecimento. Né? Legal. E até o que não teve no nosso bate-papo prévio aqui, mas me veio agora, quando a gente fala de dual sourcing, um dos grandes desafios é quando você tem algo que foi desenvolvido ou é de tecnologia proprietária de um fornecedor. Sim. Como que é hoje essa parte de desenvolvimento, ou seja, como chega um novo produto na Docol alinhado com o compras? Você tem algum caso que essa tecnologia que é aplicada nesse produto é de propriedade desse fornecedor? E aí me amarra, né? Fica severamente. Um pouco difícil. É o famoso single source tecnológico, né? Isso. É o cara que você tem que, primeiro de tudo, se você vai te desenvolver algo exclusivo seu, eu sempre recomendo o time começar com um memorando de entendimento com esse fornecedor. Eu acho que você já começa a dividir o que é meu, o que é seu, porque muitas vezes se você já não começa com essa base de entendimento de que vai sair desse projeto ou desse produto, lá na frente pode te gerar um problema grande que esse cara começar a falar, essa tecnologia é minha, eu vou suspender, não vou te abastecer mais, mas talvez muito do que ele tem lá foi inputs nossos que ajudaram ele criar um produto que é produto vencedor dentro da companhia, né? Então, acho que é a primeira base, e quando você já tem esse negócio, como se já está desenvolvido, não existe outra forma a não ser você amarrar esse cara contratualmente, e é uma parceria de longo prazo até o produto vir a ser extinto, né? Então, acho que é garantido? Não. Você vai ter um documento que te garante, vai te dar o seu framework de como você vai trabalhar, mas, de certa forma, te regra, mas se quiser quebrar os pratos, vai acontecer de qualquer forma. Né? E eu imagino que o concorrente pode fazer uma engenharia
em engenharia reversa com produto seu e chegar às mesmas especificações também, claro, se tiver interesse, né? Sim, apresentar soluções alternativas. É sempre interessante nesse tipo de parceria, assim, é sempre sair com alguma propriedade intelectual que você possa trabalhar, né? Tipo, seja ela por design, seja ela por diferenciação tecnológica, né? Acho que é sempre bom proteger, queira ou não, muitas vezes o pessoal da área de compras não está muito envolvido nisso, mas é sempre estar alerta junto com o time de engenharia, o time de desenvolvimento de produtos. Cara, tem alguma coisa que é trivialmente exclusiva, porque é importante proteger. E aí, com isso, seja uma parceria, uma patente conjunta, ou seja, uma patente de um ou de outro, pelo menos você já trava ela e já inibe essa engenharia reversa. Eu já tive em outras empresas, trabalhei com uma situação dessa, onde saiu desse conceito de um memorando de entendimento, de um desenvolvimento tecnológico, saiu conceitos e patentes que protegeram o negócio por um certo período e evitar de alguém copiar, né? Ele pode até fazer parecido, mas não vai entregar a mesma coisa. Bom, eu vou fazer só um break aqui, pessoal, para lembrar que esse episódio é um patrocínio da Outplan, que com o seu produto Outbuy Center vem atendendo grandes empresas, inclusive aqui da região de Santa Catarina, especialmente, né? Então, tem um telefonezinho aqui de baixo para vocês terem um contato aí com o nosso amigo Ângelo. Agora sim, vamos lá. Show de bola. Uma coisa que a gente falou muito é sobre uma técnica que muitos compradores utilizam, mas nem todo mundo conhece, que é do should cost. Sim. Né? E principalmente no teu time de desenvolvimento, você colocou aí como uma ferramenta muito legal de utilização. Explica um pouco para a gente, né, como é que vocês utilizam a ferramenta aqui, até para o pessoal que está assistindo, quem não conhece, né, como é que ela funciona na prática. É uma ferramenta técnica de negociação comercial, né? Vamos falar assim, ela te ajuda a te dar um bom conhecimento, porque muitas vezes você pede para o teu fornecedor fazer um breakdown e para ele chegar no preço, ele vai fazer um valor de chegada. Tanto isso, tanto aquilo, esse é o valor. Daí, muitas vezes, você tecnicamente pode se convencer ou você pode começar a se questionar. O conceito do should cost é você conhecer com um certo detalhamento técnico o que está por trás do custo dele. Quanto vai de matéria-prima, quais processos são envolvidos, quanto custa para fazer os investimentos e equipamentos para fazer esse processo. Ter uma noção de produtividade, isso ajuda a te alimentar, a criar o teu cost breakdown. Como eu estava até falando para vocês anteriormente. Muitas vezes você precisa entender como é uma figura de um ser humano, né? E lá, quando você é pequeno, você fala, como você desenha uma pessoa. Você vai lá, desenha uma bolinha, 2 pontinhos, um nariz e uma boca e fala. Se o seu should cost já começa nesse conceito, você já tem uma noção básica de o que está por trás do custo. E à medida que você for entendendo e evoluindo, ele se torna um retrato falado, que ele é tão fidedigno que qualquer contra-argumento que o seu fornecedor te der na hora que você está fazendo essa negociação técnica, você tem, tantos por cento custo de energia, tantos por cento é mão de obra, tantos por cento é isso aqui é matéria-prima, isso aqui não sei o que, isso é teu scrap. Te ajuda a criar uma alavanca de negociação muito robusta que muitas vezes os fornecedores que já estão, digamos assim, bem sedimentados na base, não vão aceitar, não é isso, não é aquilo, mas uma coisa eu posso garantir, quando você trazer um dual sourcing, esse cara normalmente vai estar atrelado ao que você tem como target ali, no seu should cost. Então, ajuda até a alavanca de dual sourcing, ela vem muito atrelada quando você chega numa negociação técnica. E o fornecedor não quer chegar porque ele não quer perder margem e está tudo certo, acho que faz parte do jogo, mas quando você chega nesse conceito, você vai ter a real clareza que é possível chegar naquele custo, naquele target, e você, a partir do momento que você tem essa ferramenta e essa aderência, você consegue ter um pleno controle do teu custo com o seu fornecedor. Só uma pergunta antes de passar o bastão, uma curiosidade sobre esse ponto. Você faz, quando você desenvolve fornecedores, essa abordagem de should cost, tanto para empresas nacionais quanto para fornecedores de fora? A gente com o nacional está começando, ainda não tem muito ainda bem desenvolvido, até porque ainda a gente está com, como eu já falei para vocês, o nosso grande forte é commodities, até a gente tem uma ideia de como as commodities se movimentam, quais são os principais, vamos falar, os principais alavancas de custo ali. Mas hoje, quando a gente está desenvolvendo muito componente mais engenheirado fora do Brasil, a gente está indo com essa abordagem mais intensa. Então, qualquer novo desenvolvimento, qualquer nova negociação, grande novo pacote, a gente entendendo qual é digamos assim, a magnitude dele dentro do nosso total buy,
a gente vai entender o que está por trás do custo. Porque muitas vezes você pode fazer um show de código de um cara que representa muito pouco. Então, você vai gastar uma energia, requer um estudo, uma boa análise. Então, talvez é melhor se dedicar na tua curva A dos seus principais materiais a essa análise mais precisa. E aí, com o tempo, o que ele ajuda também? Ele te ajuda no teu composite de análise de custo, como eu falei, da previsibilidade de custo, como se for a tal movimentação, você mexe nos seus principais triggers de alavanca que mexe no custo e você vai ter que começar a entender mais ou menos para onde o mercado se movimenta. Né? O should cost ele pode ser aplicado, acho que em 2 grandes momentos. Queria que você falasse um pouco disso, né? Porque muitos segmentos de indústria, né, usam o should cost ali na concepção do produto e já vai para o mercado com aquela visão. Exato. Mas você comentou com a gente de aplicar o should cost em coisas que já estavam rodando. Sim. Né? Isso talvez te dê uma segurança de buscar o dual sourcing com uma informação na manga, vai. Exatamente. Né? Eu já sei, posso tanto usar isso com o fornecedor atual quanto com o anterior. Então, como que você aplica hoje o should cost nesses 2 momentos, né? Na concepção do produto e em produtos que já estão consolidados com fornecedores atuais? Na concepção, a partir do momento que a área de produtos já libera as especificações, desenhos e já tem uma ideia do que o fornecedor já cotou, tipo, você vai fazer um first offer ali, já recebeu uma primeira oferta, aí você vai pegar os principais detalhes que fazem a diferença de custo, quanto de peso de material, se tem um processo de usinagem, se tem um processo de tratamento térmico, o que for, você já vai entender isso, então você já vai mais ou menos mapeando, obviamente. Hoje, até com a ajuda da inteligência artificial, se você quiser, você pode já pegar um breakdown mais ou menos e se quiser se aprofundar mais, você consegue extrair mais detalhes. Obviamente, se você aceitar a primeira análise do IA, eu vou te falar, você está redondamente errado. Então, você tem que elaborar mais. Se você já tiver um modelo, pegue o seu modelo e só ajude o IA para calibrar ele. Isso aqui, essa produtividade, você dá os parâmetros, ele já te dá alguns detalhes. Então, no nascimento do projeto e no desenvolvimento, vamos falar, produtos já implantados, obviamente você vai ter que fazer algo que deveria ter sido feito lá no começo, e lá, muitas vezes, visitando o fornecedor, você já vai entender, quanto custa uma máquina dessa, que essa é uma das coisas que é importante numa abordagem dessa, numa visita comercial. Você visita o fornecedor, você já começa a pegar insights, custo de mão de obra, quanto que é para investir numa máquina dessa, custo de energia, como que está a região aqui, como que está assim, o custo de locação, prédio, essas coisas, você já começa a pegar essas informações para alimentar o teu modelamento de custo, né? E aí, com isso, você volta para casa, obviamente, você sempre tem uma negociação ali, você já vai começar a preparar, modelando, obviamente, em cima disso, cria-se o seu modelo, e normalmente, quando você volta para ele, você já tem os dados, minha mão de obra é tanto, eu lembro que você me falou que a mão de obra é isso, então você já chega mais ou menos preparar, que assim, acho que a grande alavanca de uma vitória na negociação é a informação, você tem informação precisa que te faz entregar o resultado. Então, com essas informações, você já consegue calibrar ele, então qualquer coisa que ele fala, eu já usei esse custo que você falou, eu já usei esse aqui, e aí você vai desmontando os argumentos do fornecedor, e até ele falou, o teu modelo tá ok, mas eu não vou aceitar porque eu não quero perder margem e tal. Então você já sabe, assim, que ali o cara já te deu aquela, assim, a carta verde, preciso de mais um cara que esse cara não vai me dar o que eu quero de target. Só se ele tiver, assim, vamos falar, desesperadamente, ou tá muito pro comprador que ele tá precisando de venda e ele vai atingir teu target. Do contrário, ele vai estar uma segurada, vai te dar uma parte, mas o dual sourcing entra como uma grande alavanca agora. Daí, como você já tem esse calibrado para ir para o segundo, é só seguir o modelo, né? Agora, Márcio, você comentou com a gente antes aqui, da gente começar a gravar, que tem alguns insumos relevantes para a tua matriz de compras aqui da Docol, que tem preços que sofrem volatilidade. Sim. Né? Você citou os metais, né? Que tem a LME lá que regula os preços, o câmbio, que também afeta vários insumos. Quais são as principais ferramentas que você utiliza hoje para tentar mitigar esse risco ao longo da cadeia de produção e o produto final não ter tantas variações, né? Vamos dizer assim? Esse é um desafio, como eu falei, esse é um grande desafio, né? Então, existe ferramentas
serviços que ele te dão um horizonte de como que vai ser o comportamento dos metais nos próximos 6 meses, 12 meses ou 18 meses, que recentemente se mostrou não muito preciso. Então, obviamente, você vai trabalhar com outros desafios ali. É algo que a gente não pratica, tipo, usar o RED. O RED é algo que te ajudaria bastante, mas o RED ele não te ajuda no custo, ele vai te ajudar no teu resultado financeiro. O teu custo vai continuar conforme o mecanismo de mercado. Existem outras situações onde você pode usar para alguns metais, usar a compra de sucata do mercado, sucata nobre, para poder você, de certa forma, reduzir um pouco o seu custo na hora que você vai fazer a sua composição de liga na fundição, fazer outras coisas nesse sentido. Então, é uma das alavancas. Então, assim, uma dúvida, por exemplo, você tem, eu imagino, né, aqui uma referência de preço dos principais metais que você trabalha aqui, né, que é o cobre, que você falou, cobre, e o zinco. Sim. Se de repente, dentro da flutuação normal de preço, você percebe um vale, vocês fazem uma compra maior, por exemplo? O preço está bom, vou comprar mais? Depende muito da condição de estoque. Se a gente tem uma condição de estoque que está coberto para os próximos períodos, não se faz. Que essa é a famosa compra por oportunidade. A gente depende muito, eu acho, que como que a gente está estocado. Se a gente tiver que uma oportunidade de trazer um pouco para você oportunizar isso, faz sentido, mas se tiver um estoque que vai te atender por 30 dias, 40, 50, não fazemos muito a prática da compra por oportunidade ainda. Porque até quando a gente trabalha com essas condições de preço, a gente sempre trabalha com a média anterior do LME, que é o principal driver, o principal índice do custo desses materiais, né? Tem que ter uma oportunidade muito grande, né, para valer a pena, e normalmente commodity não está tão... assim, vamos falar agora, recentemente com o conflito Irã e Estados Unidos, o mercado se agitou muito na questão de resinas, né? Então, teve a todo momento, a resina pode subir, pode descer, pode não sei o quê. Então, fazer compra por oportunidade disso, muitas vezes, é complexo. E aí precisa de uma movimentação muito grande. Eu sei que alguns segmentos se movimentaram para se estocar antes, para evitar essas flutuações, né? E se não tiver informação boa, é um jogo de azar, né? Exatamente, é uma loteria. Hoje, você tentar acertar qual é o preço do cobre amanhã e acertar a Mega Sena, acho que estão tão equivalente quanto. Jogar a Mega Sena que é mais fácil. Exatamente. Me conta um pouquinho, né? Eu já vi muitas empresas terem a área de desenvolvimento de fornecedores, assim como vocês têm, vi algumas que tinham e incorporaram isso como até um papel um pouco de um negociador, de um comprador. Vejo os dois modelos, acho que não acredito certo ou errado, existe o que o negócio precisa. Sim. Conta um pouquinho para a gente do principal papel e forma de atuação do desenvolvimento de fornecedores. Como eu já falei, acho que anterior, eles têm que entender se o fornecedor ele vai ser capaz, se ele vai estar cumprindo a questão que ele não vai desabastecer, que ele tem capacidade de produção, que ele tenha o custo competitivo e que a qualidade dele seja conforme o que a gente precisa, né, ou como a gente requer, né. E aí a visão muitas vezes do desenvolvedor é entender se dentro desse pacote de oportunidades, muitas vezes você vai visitar o fornecedor, você entende que o componente que você está comprando hoje é interessante, mas ele tem uma tecnologia que pode servir muito para o teu produto, para uma outra solução. Então eu acho que a visão técnica desse cara, muitas vezes, é entender, além do que ele precisa fazer, do que tem de outras oportunidades que a gente pode trazer para dentro de casa e oportunizar ou uma diferencial tecnológica ou uma oportunidade de redução de custo, né? Então, eu acho que o foco dele está em cima disso, traz com que ele crie um pipeline de oportunidades e de iniciativas que possam ser usadas mais à frente ou ao mesmo tempo, né? Então, e aí a diferenciação, deixar o time comercial focado na estratégia, entender quais caras que eu tenho que trabalhar, quais caras que eu tenho que atuar, quais caras que estão sendo nossa pedra no sapato, ele é muito importante para trazer esse drive até para o time de desenvolvimento, que muitas vezes ele está focado em uma outra oportunidade, em uma outra iniciativa, mas aparece uma que é extremamente prioritária, que vai ser um game changer para o negócio em termos de oportunidade de redução de custo ou de melhoria de serviço, né?
Deixa eu só emendar Não, mais claro. uma aqui, André, porque isso é muito legal e eu quis trazer esse tema justamente porque eu vi quando você falou desse papel do desenvolvimento de fornecedores. Muita empresa trabalha com uma área de desenvolvimento de fornecedores pensando muito em avaliação, indicador, né, plano de ação, etc. E aqui você está trazendo o desenvolvimento de fornecedor como uma visão muito mais de negócio. Sim. De trazer oportunidades. Né? Eles também fazem essa parte de avaliação. Sim. Eles se dividem então nisso. Sim, eles fazem avaliação, muitas vezes eles vão lá auditar o fornecedor, eles vão entender se o fornecedor tem todas as capacidades possíveis, porque muitas vezes quando você recebe a primeira oferta, ok, dá viabilidade econômica. A amostra, né? O Golden Sample ali, o que for. A famosa caixinha de morango. Exatamente, mas daí quando você vai avaliar ele em loco, você vai descobrir um monte de gap ou um monte de oportunidade que talvez muitas vezes, isso é interessante também, muitas vezes você vai ter um fornecedor que ele te dá uma oportunidade de custo tão interessante que daí você vai lá e descobre que esse cara tá cheio de gap. Só que você cria um plano de ação que faz tanto sentido, cara, o desenvolvedor ficar um mês lá em loco, trabalhando e melhorando esse cara, que ele vai te dar uma oportunidade tão grande que se paga ele ficar lá, como se diz, que nem um residente. Um residente lá. Ele fica um funcionário residente nesse fornecedor, preparando esse cara para fornecer o primeiro lote já num custo competitivo. Então, muitas vezes, esse papel é muito importante para criar alavancas de negócio que vai dar uma viabilidade econômica e o tempo que ele fica lá dedicado se paga com grande vantagem. Então, acho que o time de desenvolvimento, muitas vezes, ele é uma alavanca extremamente importante para o time comercial para poder tangibilizar oportunidades de custo, né? Só para explicar para quem está assistindo a minha referência da caixinha de morango, porque esse assunto surgiu lá no Risto também, na NIDEC, um episódio que a gente tem lá. Recomendo para que quem está vendo também assista, né? É que ele também falou da Golden Sample, né? Sim. E com o mesmo viés que você trouxe. Sim. Né? E... Nós somos da mesma escola, né? Exatamente. Vizinhos, inclusive, que aqui próximo, né? Mas a caixinha de morango é aquela história, os de cima são lindos, né? Quando você tira e vê os de baixo. Exatamente. Aqui é a lei da amostra, né? E às vezes até o produto ele tem a qualidade que você precisa, ele tem um custo, mas quando você visita você vê que você não pode confiar que ele vai ter condição de que ele vai ter condição de te entregar no volume que você precisa, né? Controles. E esse é o trabalho do time de desenvolvimento. Talvez ele consegue fazer uma amostra porque o processo dele não é capaz. E aí se põe esse pessoal lá para dar capacidade, para ele dar capabilidade, dar estabilidade que você vai garantir ao longo do tempo, ele vai te entregar um material de acordo com os seus padrões de qualidade. Ô Márcio, eu tenho eu queria mudar de assunto, trazer um assunto novo aqui. Sim. Vocês, como uma empresa uma indústria de transformação, muitos trabalham e trazem para compras, né, o desafio do prazo de pagamento. Sim. Né? Você produz, vai receber lá na frente uma coisa que você já despesou, vamos dizer assim, agora. Né? Sim. A primeira pergunta é se vocês têm esse desafio aqui também. Temos. E o que você acha desse desafio? Essa é a segunda pergunta. Isso é uma coisa bem interessante. Posso falar que hoje a gente tem uma política muito bem estabelecida. Vou falar do nosso gerente financeiro, ele nos exige, e eu concordo com ele, que a gente não pode ter fornecedores com prazos de pagamento antecipado ou com prazos muito curtos, e sim, pelo menos, minimamente, a gente vai começar com 30 dias de prazo. E quanto melhor estender, ótimo. Obviamente existe, hoje aqui no Brasil, existe ferramentas bancárias que te ajudam isso, que é o famoso risco sacado, a gente faz uso disso. E no mercado externo a gente tem usado bastante a ferramenta do forfaiting, né? Então isso tem ajudado bastante. Então hoje aqui a Docol ela tem uma ótima condição de caixa com esse processo de financiamento do caixa pelo fornecedor. No final do dia é isso, né? Então hoje operação temos uma boa alavancagem aí com financiamento feito por recebíveis aí na parte de financiamento do sistema de pagamento pelos fornecedores, aí, usando bancos, usando outras ferramentas. E isso, só para concluir, Vidal, isso está na pauta de metas aí do teu pessoal? Sim. Na verdade, assim, qualquer novo projeto, a gente já começa, assim, já brifando o fornecedor. Beleza, tua condição comercial tá boa, agora, tem 30%. Esquece, bicho. Se for desse jeito, a gente nem começa o negócio, já para por aqui. Foi legal te conhecer. Já abortamos já no início. Obviamente, eles vão entender o que é, qual as ferramentas que tem, como que a gente pode trabalhar, porque
trabalhar hoje com antecipação ou com prazos muito curtos, isso prejudica muito o ciclo financeiro da companhia. E queira ou não, até você produzir e vender, você tem um lag muito grande de acontecimentos até você receber o primeiro dinheiro do faturamento do seu cliente. Então, isso te traz essa saúde. Então, hoje, acho que a gente está bem amparado aí com boas ferramentas aí para trazer isso e a gente tem essa meta. Agora, Márcio, uma pergunta capciosa 2 aqui. Né? Mesmo o teu financeiro, que eu imagino, né, que eles saibam que, ainda mais com o custo hoje da taxa de juros brasileira, você esteja pagando mais caro, porque logicamente esse juro vai estar ali, né? É custo. Você tá, custo. Infelizmente é custo. Você está pagando dinheiro também, né? Infelizmente é custo. Ainda assim, claro, o benefício do fluxo de caixa saudável faz sentido, né? O teu financeiro tem essa consciência. Exato, não, tem essa perfeita compreensão. O interessante quando você trabalha com ferramentas bancárias fora do Brasil, a taxa de juros é menor. Então, muitas vezes, você acaba até viabilizando fornecimentos no mercado externo, por causa que a extensão de prazo de pagamento dele com uma taxa de juro, mesmo com custo nacional, acaba viabilizando o pessoal de fora. Interessante. Pela taxa de juros lá fora ser menor. Entendi. Então, é uma estratégia, é uma outra estratégia que te ajuda, muitas vezes, a viabilizar economicamente um cara de fora. Pode ser que, muitas vezes, ele está no custo, vamos falar, um like for like, vou pôr o nacional, esse cara DDP aqui na mesma condição tão parecido, mas na hora que eu coloco o custo a prazo, esse cara se sobressai. Entendi. Interessante. Então tem essa alavanca também. Mais um pênalti Brasil aí para os nossos... Infelizmente. Porque quando você compara a taxa de juro, aqui a gente está falando 1,3 ao mês aí, nas melhores condições que você tem. E lá fora você está falando de 0,3, 0,2, você está falando 3% no período para 180 dias. Então você tem... O que você paga em 2 meses, você vai pagar em 6 meses lá. E eu estou falando, estou sendo bem... A minha conta está bem... Pontinho de padeiro. bem ruim ainda. A gente falou bastante de diretos, né? Mas é claro que existe essa outra área que normalmente numa indústria, né, não está lá na tua curva A absoluta, mas que é necessária para suportar tudo isso, né, para tudo isso rodar. Conta um pouquinho para a gente quais são os seus principais desafios, né? Estamos falando de fundição, então, para manter toda essa operação rodando. Então, os indiretos. O indireto. Né? Acho que o indireto principal é quando a gente fala não está diretamente ligado à operação, é o custo de energia, né? Então, essa volatilidade do mercado de energia que a gente tem visto afeta bastante. Então, Vocês têm autogeração aqui ou não? Não. Até esse processo de autogeração gerou bastante ruído no mercado, empresas aí que andaram oferecendo, tiveram alguns problemas, muitos teve seus cases de sucesso, mas algumas situações não foram bem, como se diz, bem calibradas ou bem adequadas aí. A gente fala de custo de energia, daí tem outros insumos também que fazem parte do processo, então ele segue mais ou menos uma dinâmica de material direto, mas ele é indireto, ele não vai no produto, então acaba seguindo essa dinâmica, então é um pouco, mais previsível. E o que vem mais acho que quando a gente fala de serviços, né, quando você fala assim, uma prestação de serviço de plano de saúde, quando você fala uma prestação de serviço na parte de refeitórios, ou de transporte de funcionários, ou até do próprio transporte, muitas vezes esse índice que o pessoal usa anualmente aqui para ajustar os preços ou ajustar os contratos, que muitas vezes é assim, o que eles estão fazendo de produtividade para mitigar custos e quando eles vêm já querem aplicar taxas altas. Acho que esse é o grande desafio, como que você consegue entender o que está por trás dos custos deles. Como a gente falou, do show de costa é muito fácil entender um material técnico. Agora, quando você fala de um prestador de serviços, você até consegue entender mais ou menos, mas o que tem, como ainda é um desafio para a área de indiretos, para garantir também, de novo, essa previsibilidade do que vai ser esse custo. Porque muitas vezes você vai olhar lá, o índice inflacionário está chutando aqui 6%, mas quando você vem um contrato de 18%, 20%. Isso, vamos falar agora o caso recente de transportes, qualquer movimento do diesel, o transportador já vem com pleito, né? Acho que nessa categoria de indiretos, o desafio é entender qual é a melhor métrica para indexação, ao contrário do resto do mundo que trabalha diferente, porque o índice inflacionário deles é baixo, então muitas vezes você vai passar por anos sem revisar um contrato,
mantido o custo, mas aqui, anualmente, Brasil, infelizmente, de novo, a gente tem a cultura do juro e tem a cultura inflacionária. Muitas vezes vem fornecedores fazer pleito de aumento, pedindo a inflação, mas fala, tá, mas por que a inflação? Aí o cara não sabe nem ele explicar o que ele está por trás daquele custeio, né? Então isso acho que, e essa cultura inflacionária faz que todo momento o cara anualmente tem que passar aumento, e na verdade nem precisaria, né? Então ainda a gente não tem uma cultura de produtividade, ano contra ano, melhorar o meu custo, melhorar o meu processo interno para eu poder sempre entregar um serviço, ou um custo estável, ou menor, ou ligeiramente com aumento, né? Talvez muitas empresas tenham dificuldade até de entender o custo do produto. Exato. Para poder trazer essas informações, né? Que Exatamente. impactou mais ou menos, né? Enfim. Precificação de serviços, né? Isso ainda... É um desafio. Eu acho que esse é um desafio, porque quando você entende tecnicamente o que é, beleza, você consegue fazer um cascateamento, entender o que está por trás. Agora, quando você entende, o que motivou a fazer esse aumento? Tem um fator X, fator Y. Esses fatores, muitas vezes, você entende, compreende, mas no final, como negociador, você não aceita, né? Você nunca vai aceitar. Então, você tem que... É uma queda de braço, muitas vezes, complexa, né? Dá tempo de mais perguntas? Dá. Tem mais um tempo? Tá bom. Eu queria trazer uma questão aqui, até um pouco conceitual, Márcio, eu queria ouvir a tua opinião. Tá? Uhum. Nas redes sociais aí, tem muita gente que aparece questionando metodologias, vamos dizer assim, tradicionais que nós compradores utilizamos. A gente falou muito de show de corte aqui, tem gente que fala que o Strategic Sourcing morreu, no corte que a gente fez recente, inclusive do próprio Ristoff, teve um que falou que, mas esse conceito de Category Manager, que ele falou também já está ultrapassado, aí citou até alguns autores e tal. E como que você vê isso, cara? Porque quando a gente está com a mão na massa, né, a gente sabe o que a gente precisa fazer, até por feeling, independente da metodologia, para fazer com que aquilo funcione, né? Mas tem muita gente entrando, trazendo uma visão de mundo novo, principalmente ancorado em tecnologia. A pergunta que eu queria te fazer é, como que você vê metodologias tradicionais de compras versus esse mundo novo que se apresenta aí? Você acha que esse mundo novo vai entrar, que as metodologias tradicionais continuam, ou vai ser uma coisa no meio do caminho? Como é que você vê isso, cara? Eu daria para vou fazer uma metáfora, que nem o carro a combustão e o carro elétrico. Não vai ter uma migração 100% para carro elétrico, nem uma migração, um abandono no carro a combustão. Acho que vai ter um mix disso. Agora, qual é a proporção, vai depender para cada segmento. Por muitas vezes, há segmentos de indústria que você consegue... eu só compro produtos já prontos, desenvolvidos. Acho que o robô ou um AI vai funcionar muito bem. Agora, onde você tem um pouco mais de engenharia, onde você precisa preparar talvez mais o seu prompt ali do robô, talvez esses ainda vai ter a metodologia de alguém olhando por trás e ajustando o modelo. Acho que vai ter um mix. Falar que um vai sobrepor o outro, ainda é muito cedo. É que nem eu falar assim, o carro elétrico vai acabar com o motor a combustão? Não acredito, mas quanto que vai ser essa proporção é a descobrir ainda. Então, acho que estamos tateando ainda, né? Estamos engatinhando. Assim, que o game changer que a inteligência artificial traz, ela é enorme. Agora, quais as principais vantagens que ela vai entregar ainda está a ser validado. E o como, né? Exatamente. Beleza, viu o que ela pode fazer. Como que ela vai fazer? Eu acredito. Eu acho que a inteligência artificial é algo... É que nem a internet, é um caminho sem volta. Sim. Você não tem dúvida. Agora, o quanto que ela vai aderir em cima disso, como ela vai se sobrepor às metodologias tradicionais, como eu falei, a descobrir. Gente, estamos chegando ao final, né? Deu o nosso tempo. Márcio, antes da gente fechar, você quer deixar algum recado aí para o pessoal que está assistindo a gente, né? Alguma dica? Dê seus pulos, né? Que você falou. Exato, dê seus pulos. Acho que assim, a área de compras, a área de suprimentos, ou procurement, como muitos que podem falar, é uma eterna inequação. Você nunca vai equalizar isso. Acho que você vai sempre tentar achar o seu melhor balanço para que lado vai estar favorável para o seu negócio ou vai estar favorável para o vendedor. Então, achar esse melhor ponto de equilíbrio... A famosa zopa. Exatamente. Esse ponto de equilíbrio, eu acho que é o grande desafio dos times, não importa qual empresa. Porque
é o que vai te fazer dar o teu resultado. E é assim, vamos falar, quem passou por pandemia, viu que tinha, em algum momento eu estava completamente favorável para os compradores, porque ninguém estava comprando, mas do nada deu uma inversão tão rápida que foi do vendedor, e o desespero, faltando, não tendo material, não tendo nada, fez que... Dali você entende como funciona essa inequação, né? Ora, em poucos momentos estava extremamente favorável ao comprador e do nada virou extremamente favorável ao vendedor, né? Tanto com aumentos galopantes, coisas assim que jamais visto para quem trabalhou anos na área de compras, né? Legal. Então, e eu acho que uma coisa assim, pro cara, uma pessoa de compras, uma palavra-chave que eu acho que é importante se chama inconformismo. Nunca fique conformado com o que você está vendo de resultado, porque sempre há uma oportunidade para melhorar. Fato, bacana. Show de bola. André, rapidinho, temos 30 segundos. Takeaways da conversa de hoje. Olha, eu gostei muito, eu tenho vários sempre, né? A gente sempre, quando termina os nossos papos, né, o Márcio, a gente gosta de trazer os nossos takeaways, né? O que a gente aprendeu com o nosso entrevistado, né? Traz um, então, sem roubar o meu. Eu gostei muito da aplicação da metodologia do show de cost, né? Tanto como você falou, numa fase ainda de desenvolvimento, quanto numa fase de ongoing de produtos já rodando. Então eu vou ficar com esse takeaway hoje, da aplicação do show de cost no dia a dia. Você trouxe vários exemplos práticos, para quem assistiu foi bem bacana. Maravilha. E eu vou ficar com, eu chamaria até do resgate, né, do papel de uma área de desenvolvimento de fornecedores, incluindo essa visão deles como um potencial agente de negócio, não só como deixa eu melhorar esse cara que está com uma nota vermelha, né, que está de recuperação, mas com uma visão de, cara, como que eu vou trazer um negócio, uma vez que eu estou lá dentro, né, com essa visão para trazer. A gente teve essa conversa fantástica aqui, né, do call com o Márcio, agradecer muito André, agradecer Márcio pela abertura, né, por aceitar aí o nosso convite. Galera, assina aí o nosso canal, participa, a gente tem muito conteúdo, muito do que a gente falou aqui estão nas lives também, né? Márcio, já fica o convite para futuramente participar de uma live nossa. E a gente sempre termina aí os nossos vídeos com um recadinho do nosso entrevistado, que ele olha ali para a câmera e fala, negocia a arte de fazer bons negócios. Como que é? Pode ser? Negocia a arte de fazer bons negócios. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí sim, Show de bola. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, André. Obrigado, Vidal. Nos vemos na próxima. Perfeito. Tchau, um abraço, Valeu. pessoal. Um abraço, Valeu, pessoal. Obrigado tchau. aí. Isso aí, pessoal. Estamos saindo dessa conversa boa que a gente teve com o Márcio aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, Vidal, e agora? O que a gente faz? Agora a gente pega a estrada novamente. Isso né? aí. Vem com a gente, gente. Bora lá.